tudo bem com vocês? Eu sou Daiana Souza, sou pedagoga com doutorado em educação e sou professora na Universidade Federal Rural da Amazônia. Nesse módulo, eu estou em conjunto com o professor Charles Alves. O tema do nosso encontro nessa videoaula tratará de referências que norteiam o atendimento educacional especializado. O AEI. Esse tema faz parte da nossa unidade 1, que tem como título Concepções Pedagógicas que norteiam o AE e a ação integrada na escola. O objetivo desse nosso encontro é refletirmos sobre fundamentos e planejamento inclusivo. Mas antes de entrarmos no tema, eu quero relembrar alguns conhecimentos que vocês já tiveram acesso durante o curso. Um desses conhecimentos é justamente a educação como um direito de todos e dever do Estado. Mas ainda, na essência desse direito e na universalização desse direito, é necessário garantirmos atendimento às diferentes realidades e necessidades dos alunos. Ou seja, ainda que seja um direito, que une a todos nós no princípio da igualdade quanto ao acesso à educação, essa educação ela precisa priorizar a questão das diferenças. Então, a diferença na unidade. Por isso, o planejamento ele deve ser organizado de forma a promover uma educação verdadeiramente inclusiva através de igualdades de condições. E a aprendizagem ela deve ser considerada a partir de múltiplas estratégias, ações pedagógicas, espaços educativos e avaliações adequadas à individualidade de cada pessoa, dentre estas pessoas com deficiência. Mas será que todas as escolas e profissionais da educação estão preparados para o exercício dessa perspectiva de inclusão escolar? Algumas escolas e profissionais certamente, e outros não. Razão para estarmos buscando conhecimentos e aprimoramentos nesse curso, não é mesmo? Porém, não corresponder a esse exercício de uma educação numa perspectiva de inclusão é negar uma série de documentos legais que também são vistos neste curso e que são vigentes, a citar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que chamamos de LBI, e a própria lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Como interessados e como educadores nessa causa, não queremos negação. O que é que nós queremos? Nós queremos a inclusão como direito garantido por lei. Então, vejamos aqui essa figura com 3 situações, essa figura bem colorida. O que essa figura representa para vocês? Tentem transpor essas 3 situações aí da figura para a vida real. Relacionem com a escola. Ainda que seja um desenho em situação diferente, por conta de ser um jogo, mas vamos transpor essa situação para a escola. Como vocês agiriam para ajudar aqueles que não conseguem assistir ao jogo? Existem diferentes tipos de mensagens nessa leitura iconográfica, porque cada um de nós aqui pensa, tem trajetórias diferentes, formações diferentes. Porém, a que faremos aqui
é justamente a que pensa a questão da igualdade. Então, o primeiro quadro, ele mostra 3 pessoas de alturas diferentes querendo assistir o jogo. Porém, existe uma barreira, não é mesmo, ali entre eles? E mesmo que seja dado caixotes iguais aos 3, 2 se beneficiam e um não. Como na sala de aula, quando, para auxiliar o trabalho do professor, né, é comum a construção de um único tipo de planejamento, um planejamento igual para todos. Porém, nessa prática, sempre excluímos alguém. Na imagem do meio, que é a imagem 2, a barreira continua, né? Mas foram pensadas estratégias de adaptação, a fim de que o terceiro menino, que era aquele que não conseguia assistir o jogo, pudesse desfrutar do mesmo que os outros 2. A certeza de que vai assistir o jogo. E isso se dá de forma semelhante a um contexto escolar em que um docente, percebendo as diferenças e as necessidades dos seus alunos, começam a criar instrumentos, espaços adequados para auxiliarem esses alunos, né? Porque são alunos que apresentam demandas diferenciadas. E fazendo isso, o docente não compromete, mas acaba contribuindo com a aprendizagem desses alunos. Na terceira cena, né, a gente observa que não existem mais barreiras. Os 3 estão tendo livre acesso ao jogo, mesmo com as suas diferenças. A acessibilidade nessa terceira situação, ela impera. Parece utópico não ter mais barreiras, mas não é. E assim deve ser reeducado o nosso olhar quanto aos processos educativos, a fim de que se tenha o quê? Uma melhor participação das pessoas e seja garantido o direito a todos de aprender. Então, essa é a mensagem dessa imagem. Uma autora chamada Rosita Carvalho, ela corrobora conosco nessa discussão com essa extração, essa citação aí, que foi retirada da obra Educação Inclusiva com os Pingos nos Is. E aí ela nos diz o seguinte: o direito à educação e à igualdade de oportunidades não significa um modo igual de educar a todos, e sim dar o que cada um necessita, em função de suas características e necessidades individuais. Escolas responsivas, de boa qualidade, o direito de aprendizagem e o de participação. E aí eu enfatizei ali, dar o que cada um necessita, em função de suas características e necessidades individuais. Bem parecida com aquela cena anterior da imagem de 3 pessoas querendo assistir ao jogo, né? Então, foi dado aquele menino que tinha estatura menor, condições adequadas para que ele conseguisse assistir ao jogo. Assim tem que ser na sala de aula. A gente precisa dar essas condições. Mas isso acontece de forma aleatória, né? Espontânea. Ah, deixa eu ver. Ali para aquele aluno, aquela aluna, eu vou pensar hoje uma estratégia que seja adequada à sua necessidade. É assim que acontece? É assim que deveria acontecer? Né? O que a gente precisa fazer para garantir, para efetivarmos esse direito de aprender nas instituições de ensino, superando as barreiras, seja do local, seja
as barreiras sociais que são colocadas para essas pessoas que precisam garantir o direito de aprender, precisam acessar isso, né? Então, para que isso aconteça, é fundamental ter planejamento. E o autor Celso Vasconcelos, ele nos indica que planejar ajuda a concretizar aquilo que se almeja na educação. E esse planejamento, né, se dá em cima de quê? Né? Ele se dá em cima de uma ação específica, relacionando teoria e prática. Planejar, para o autor, não é somente aquilo que se faz antes de agir, mas agir em função daquilo que se pensou. Portanto, planejamento não é algo isolado, pontual, mas um processo dinâmico, reflexivo e permanente. Isso não quer dizer que, então porque ele é dinâmico, então eu pensei ontem e hoje já vou pensar outra coisa. Claro que um planejamento ele pode ser readaptado, ele pode ser reformulado, né? Mas você precisa ter uma base, você precisa ter uma diretriz. E é algo que exige compromisso, pois o planejamento, quando ele é bem executado, ele tem um caráter emancipatório, como aí no quadrinho verde, na imagem verde. E quem é que trata? Quem é que discute sobre emancipação? O patrono da educação brasileira, o educador Paulo Freire, diz que o processo emancipatório ele decorre de uma intencionalidade política por todos aqueles que são comprometidos com a transformação das situações de vida e existência daqueles que são oprimidos. Quem são os oprimidos? Todas as pessoas que não acessam direitos garantidos pela nossa Carta Magna ou por outros documentos legais. Pessoas que lutam e que, pelas suas reivindicações, reconquistam esses direitos. E dentre essas pessoas, temos pessoas com transtorno do espectro autista. Então, educandos com transtorno do espectro autista, o TEA, possuem peculiaridades, formas diferenciadas de aprendizagem, e por isso essas pessoas necessitam de um planejamento que, antes de tudo, observe, analise as evidências, quais estruturas e ações pedagógicas são importantes de serem desenvolvidas, considerando o quê? A individualidade de cada um. Então, por isso, a gente ratifica o planejamento individualizado. Ter esse olhar e cuidado profissional é desenvolver um planejamento de concepção inclusiva. Algo contrário a isso, certamente corresponderá a uma educação de concepção tradicional. Já superamos esse debate, né? Uma educação tradicional, excludente e que em nada ou quase nada contribuirá para o desenvolvimento da aprendizagem de qualquer pessoa, dentre elas pessoas com TEA. Então, para superar esse segundo cenário, escolas regulares e profissionais de diferentes áreas têm buscado compreender sobre adequações que ampliem o desenvolvimento social e acadêmico dos estudantes com TEA. Isso é ratificado no artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão. Então, para efeitos legais, a pessoa com TEA é considerada com deficiência. Pessoas com deficiência têm direito
a matrícula, conforme a citação que está aqui nesse slide, ó. A matrícula nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado, ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Então, começamos a falar de um outro campo. Falamos sobre uma inclusão, um planejamento individualizado, um planejamento inclusivo e chegamos até o atendimento educacional especializado, que faz parte de todo esse processo. E que, de acordo com as autoras Queiroz e Guerreiro, não substitui a sala de aula comum. Então, o AE, qual é a sua função? O que ele é? Ele é uma suplementação? Ele é uma complementação? Né? Isso vem se traduzir na sua função, que está expressa lá no artigo 2º das diretrizes do atendimento educacional especializado. Então, ele tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de recursos, serviços de acessibilidade, estratégias que eliminem as barreiras para a plena participação desse educando, desse educanda na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. Quais são os níveis em que ocorre o AE? O AE, ele ocorre em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o AE como parte integrante do processo educacional. Ou seja, o AE, ele não se restringe à educação básica. Ele não se restringe a uma modalidade. Ele passa por todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. E qual é o público-alvo do AE? Quem são as pessoas para quem o AE ele é prioridade? Alunos com deficiência, aqueles que têm impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual, moral ou sensorial, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, na comunicação, estereopatias motoras, alunos que incluem-se nessa definição, alunos com autismo clássico, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, transtornos invasivos sem outra especificação. E uma terceira categoria, alunos com altas habilidades superdotação, aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, né? Que habilidades seriam essas? Intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividades. Mas então, o AE é legal, né? O AE é legal. Eu coloquei esse título aí, né? De legal, mas de legalidade no sentido de documentos legais. Então, nós estamos aqui falando do AE, o que é sua função, público-alvo, mas ele é garantido mesmo? Existem documentos que enfatizem esse atendimento educacional especializado como complementação dessa sala de aula regular e garantia dessa aprendizagem? Sim. Então, nós temos aí, começando da resolução número 4, de 2 de outubro de 2009,
institui diretrizes operacionais para o AE na educação básica, modalidade educação especial. Descendo aí, na setinha verde, nós temos o decreto número 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e da outras providências. Esse decreto, ele revogou um decreto anterior, que era o decreto número 6.571 de 2008. Descendo mais um pouquinho, aí na seta laranja, nós temos a lei número 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E nessa lei é garantido também o direito de atendimento multiprofissional e o direito à educação. Indo para o lado direito, nós temos a lei número 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a lei Diretrizes e Bases da Educação, né? E também apresenta, no seu artigo 4º, o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais, transversal a todos os níveis, garantindo aquilo que nós pontuamos no slide anterior. Subindo aí no verdinho, nós temos a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E essa lei, ela traz no seu artigo um inciso muito importante, que é a questão do projeto pedagógico institucionalizando o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Então, você, servidor, servidora, atente na sua escola se o projeto político-pedagógico trata sobre o atendimento educacional especializado. Se não trata, você já pode apresentar essa lei, né? Uma lei que também vai falar sobre o planejamento de estudo de caso, um plano do atendimento educacional especializado, a organização dos recursos, né? Acima, nós temos o Plano Nacional de Educação, com a lei número 13.005/2004, e nesse plano nós temos a meta 4, que é universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. E é algo que os outros documentos legais também vêm expressando, né? Esse último documento, já ao lado direito, próximo à seta azul, é o decreto número 10.502, de 30 de setembro de 2020, já recente, novinho, que institui a Política Nacional de Educação Especial. E aí ele traz 3 elementos fundamentais, que é uma educação especial equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, né? E aí, essas 2 palavrinhas, eu trouxe esse quadro para que a gente pudesse expressá-las, né, melhor para vocês. Esse quadro, ele é do Manual para Garantir Inclusão e Equidade na Educação, né? Então, anteriormente, nós falamos sobre os oprimidos. Quem são os oprimidos? Né? São aqueles de famílias mais pobres, minorias étnicas, linguísticas, povos indígenas, pessoas com necessidades especiais e deficiências. Então,
Sobre esses, alguns objetivos internacionais são tratados, como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que se baseia nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o ODM, e nos Objetivos de Educação para Todos. Então, há um movimento global para assegurar a educação básica de qualidade para todas as crianças, jovens e adultos. E esses objetivos, eles são específicos sobre o tipo de educação que é necessária no mundo de hoje. O ODS 4, ele faz uma exigência, que os países assegurem uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa e promovam oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, qual é a principal mensagem? É que todo estudante, né, todo estudante é importante e tem todo estudante é importante e tem igual importância, né? Aqui é porque há um trocadilho. Então, nesse quadro 1, nós temos essas duas palavras-chave, inclusão e equidade. Inclusão, a tradução que eles nos trazem, né? Um pouco mais ampliada do que você fazer uma consulta em dicionários. É o processo que ajuda a superar barreiras que limitam a presença, a participação e conquistas dos estudantes. E a equidade é garantir que existe uma preocupação com justiça, processos justos, de modo que a educação de todos os estudantes seja considerada como de igual importância. Então, nós estamos aqui falando com base no último decreto de 2020 que institui a Política Nacional de Educação Especial, que seja inclusiva, né, superando todas as barreiras que limitem a presença do estudante nas escolas, nos espaços, qualquer que sejam, de uma política de educação especial que seja equitativa, que garanta que exista uma preocupação com essas pessoas, né, e que elas tenham acesso a uma educação a partir desse entendimento de que uma educação para todos precisa garantir esses aspectos e que, sobretudo, seja considerada ao longo da vida dessas pessoas, né? Então, esse quadro de termos, as legislações que foram apresentadas, a perspectiva de planejamento individualizado, um planejamento inclusivo, eles referenciam e norteiam o atendimento educacional especializado. E para fazer, né, contribuir com um planejamento inclusivo no atendimento educacional especializado com qualidade, a gente precisa ter como norte todos esses princípios, esses valores e essas questões trabalhadas aqui nessa videoaula, nesses documentos. Como tarefa, eu deixo para vocês a leitura do relato intitulado Em Defesa da Educação Inclusiva, estudar em uma escola regular foi uma experiência incrível para o meu filho autista. Bem, esse é o meu contato. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima videoaula.